Irmãos, abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29. Irei ler. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, eu sou grato ao Senhor por tudo, por estar aqui, vivo, com saúde, em paz. Agradeço ao Senhor por mim, por minha família, por minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada pessoa que aqui está, Deus. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, a qual foi lida. Eterno e poderoso Deus, usa-me como um canal de transmissão da Tua palavra. Que o Senhor venha me dar um entendimento correto, para que assim eu possa expor, e nós sairmos daqui inteirados acerca da Tua bendita e poderosa palavra. Deus, leve essa palavra a cada coração que aqui está, para que possamos aprender e nos regozijarmos cada dia mais em Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Irmãos, o texto que foi exposto pelo presbítero Oséias no último domingo, texto esse, capítulo 20, do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, a partir do versículo 17 até o versículo 28, onde Jesus, ele prediz novamente sua morte e ressurreição. Versículo 17 diz: Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Aprendemos aqui que o próprio Cristo, Jesus, ele antecipadamente, ele anunciou, ele ensinou que ele iria para Jerusalém, iria se entregar aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o entregariam aos gentios, e os gentios iriam açoitar Jesus, crucificar. Jesus ia ser morto, mas ao terceiro dia, Jesus disse que ressuscitaria. E assim nós conhecemos a história que
da mesma forma que Jesus ele falou, aconteceu. E Jesus continuou após Jesus predizer morte e ressurreição, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus e fez um pedido a Jesus, que na ressurreição dos mortos, ou no reino de Cristo, quando Jesus viesse no seu reino, os dois filhos dela sentassem um à direita de Cristo e o outro à sua esquerda. E Jesus, como nós aprendemos aqui, disse que não competia a ele conceder tal pedido a aquela mulher. Jesus, foi encerrado a perícope do último domingo, quando Jesus, ele ensina que, diferentemente dos líderes terrenos, dos homens que querem ser líder aqui na terra, o líder cristão, se ele quiser ser um líder, ele tem que ser servo de todos. O próprio Jesus Cristo, ele foi um servo por excelência. Ele serviu a todas as pessoas da melhor forma possível. Ele mesmo diz que ele não veio servir, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. A perícope que iremos estudar hoje, que fala acerca dos dois cegos. Eu confesso aos irmãos que eu já preguei inúmeras vezes nessa perícope, nesse texto. Não tenho boa lembrança se já preguei expositivo nesse texto. Eu acredito que não, porque se eu tivesse pregado, eu estou meio em dúvida se eu preguei expositivo ou não, mas se eu tivesse pregado, eu tinha lembrado. Estava estudando ontem esse texto e relembrando as inúmeras vezes que eu ouvi homens, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, membros da igreja, pregarem acerca desse texto. Irmãos, eu digo isso com pesar no meu coração, com toda convicção, pesar no meu coração. Eu nunca, em quase 11 anos de crente, e servindo a Cristo, eu escutei alguém pregar o que esse texto realmente ele está dizendo. Eu já ouvi inúmeras bobagens acerca desse texto. É por isso que lembram-me muito bem quando pela primeira vez eu vim aqui na congregacional, sentado basicamente onde está, acho que o irmão João ali, que eu sentava ali. No primeiro culto, quando terminou o sermão, eu falei, vou ficar aqui, por conta do compromisso da palavra, por conta do compromisso de quem estava aqui com a palavra. Irmãos, nem todo lugar, digo isso com toda convicção, não quero aqui exaltar o nome da congregacional,
dizer que só tem salvação na congregacional, se não for aqui, ninguém se salva. Não, não é isso. Mas nem todo lugar onde se fala o nome de Jesus realmente é um lugar onde Jesus se faz presente. Porque a palavra de Deus, que é inerrante, ela é uma espada de 2 gumes. Ela ou me ensina, as pessoas que estão ministrando, expondo a palavra, ou nos ensina verdadeiramente o caminho do céu, ou vai nos ensinar o caminho do inferno. Não existe meio termo não, viu? Ah, não, na igreja onde eu estou, não está ensinando direito, mas para o inferno não vai me ensinar. Irmãos, tomem cuidado. A palavra é uma só. Se eu contar uma história aqui a alguém, ou alguém me contar uma história aqui, e for recontar essa história em Riachão, nós temos a obrigação de contar a mesma história, porque quem não contar a mesma história, seja eu, seja quem for, é mentiroso. Portanto, eu que sou falho, sou pecador, nós que somos falhos e pecadores, exigimos que conte a mesma história que nós contamos. Imagina só Deus, se eu pego que Deus, Ele ensinou a humanidade, eu vou contar completamente diferente do que Deus ensinou. Irmãos, automaticamente eu vou ensinar o povo num caminho diferente. Não é à toa que alguns tipos de pregadores hoje, aqueles que fazem barulho, apesar que eu gosto de pregação que realmente expõe as escrituras, não tem um preconceito se o cara é mais avivado, se o cara ele não é tão avivado, é mais calmo, é mais tranquilo, não tem um preconceito. Eu gosto que a pregação seja bíblica. Agora, o que faz sucesso hoje é exatamente aqueles pregadores que chegam, pegam um texto desse aqui e vão dizer assim: irmãos, Deus vai fazer isso na sua vida, Jesus está aqui perguntando o que é que eu te faça. Irmãos, pergunta a minha mãe, eu inúmeras vezes dizia assim: Jesus faz isso, e Jesus nunca fez. Sabe por quê? Porque Jesus perguntou foi ao cego Bartimeu, e sabe por que ele perguntou? Porque Jesus conhecia o coração dele, e sabia exatamente o que ele iria responder. Foi uma pergunta específica para ele, não é para nós agora. Tu quer Jesus está perguntando o que quer que eu te faça. Não, isso não existe, isso é balela, isso é mentira, irmãos, não aceitem isso. O foco aqui, a mensagem central desse texto aqui, como iremos aprender, não é porque eu estou pregando não, porque eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu posso até ser pior, mais pecador do que vocês ou qualquer uma outra pessoa. Agora, a mensagem central desse texto aqui, é o cego, esses 2 cegos, reconhecerem que Jesus é o Messias, não a cura deles. A cura deles é algo secundário, é algo em segundo plano, é uma consequência de reconhecerem que Jesus é o Messias. Da mesma forma, viu? Da mesma forma, o texto também da mulher do fluxo de sangue. O texto da mulher do fluxo de sangue. A mensagem central ali não é nunca a cura daquela mulher, mas sim aquela mulher reconhecer que Jesus é o Messias e querer tocar na orla da veste dele, porque sabia ela que o Filho de Deus, quando viesse ao mundo, ele salvaria o mundo do pecado e teria poder, como disse o profeta Isaías, profetizando acerca de Cristo, que ele fazia cego ver, aleijado andar, fazia mudo falar, e o evangelho era pregado a todos. A ênfase ali, não é nunca, o destaque ali não é nunca a cura. Vamos para o texto. Versículo 29. Do capítulo 20 de Mateus, diz assim: ao saírem de Jericó,
uma grande multidão seguiu Jesus. Irmãos, abram aí Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu vou ler para adiantar. Marcos capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Irmãos, tanto Mateus como Lucas escrevem que Jesus estava saindo de Jericó. Tanto Mateus como Marcos. Abram aí Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Ao aproximar-se de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Irmãos, lembram que Mateus, o escritor Mateus e o escritor Marcos fala que Jesus estava saindo de Jericó. Aí Lucas fala que Jesus estava ao aproximar-se Jesus de Jericó. Parece uma contradição, né? Parece que a Bíblia se contradiz. Os escritores bíblicos, eles dizem uma coisa aqui e ali dizem outra diferente. Não parece isso? Mas não é. Não é. Na época do Novo Testamento, existia duas cidades chamadas Jericó, conhecido como a Jericó Antiga e a Jericó Nova. Existem outras interpretações, mas a interpretação mais pertinente, mais coerente com o texto, é que o evangelista Mateus e o evangelista Marcos, eles escreveram que Jesus ia saindo da Jericó Antiga, e o evangelista Lucas, no caso, o historiador Lucas, ele registrou que Jesus, escreveu que Jesus, ele entrando e aproximando-se da Jericó Nova. É por isso que o versículo 1 do capítulo 19 de Lucas, é aquele texto que fala acerca de Zaqueu, diz que Jesus, ao entrar em Jericó, Lucas 18:35 fala que ele se aproximava da Jericó Nova. 19:1 de Lucas fala que ele entrando em Jericó, aí teve toda aquela história que nós conhecemos, que fala acerca que Jesus esteve na casa de Zaqueu. Portanto, não existe nenhuma contradição, que fique fixado na mente de cada um aqui. O evangelista Mateus e o evangelista Marcos registraram que Jesus ia saindo de Jericó, exatamente da Jericó Antiga. Já o historiador e evangelista Marcos registra que Jesus ia aproximando-se de Jericó, mas a Jericó Nova, porque existia duas Jericó. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho.
Irmãos, lembram que nós lemos que Marcos, ele registra, o evangelista Marcos, registra também apenas um cego, e dá o nome desse cego Bartimeu, e chama esse cego Bartimeu. O evangelista Lucas, ele também registra nessa mesma história apenas um cego. Parece novamente uma contradição, né? Que a Bíblia, novamente, os escritores, eles se contradizeram. Um escreveu uma coisa, outro escreveu outra coisa. Na verdade, são textos difíceis, onde nós precisamos pedir graças a Deus e estudarmos para entendermos o que os escritores estão ensinando. Existe acerca de quantos cegos realmente tinham nessa história. Existem algumas interpretações diferentes. Um exemplo, o reformador João Calvino, ele acreditava que são duas histórias diferentes. Aquele caminho que ligava uma Jericó a outra Jericó, a Jericó antiga, Jericó nova, era um caminho onde ficavam muitos cegos ali. Possivelmente um cego foi curado ao sair de Jericó, e ele saiu comunicando aos demais que estavam na beira da estrada. Aí quando foi se aproximando de Jericó, ele foi e curou mais 2 cegos. Essa é a interpretação de João Calvino. Norman Geisler, teólogo chamado Norman Geisler, ele também concorda com João Calvino e fala que possivelmente existiu aqui 2 eventos diferentes. Outros escritores dizem que é uma história só, tanto o registro de Marcos, o registro de Mateus, como o registro de Lucas. No entanto, Marcos, ele possivelmente conhecia o cego Bartimeu e conhecia o seu pai também, que tinha o nome de Timeu, e ele enfatiza, destaca só o nome daquele cego. Uma coisa nós entendemos claramente, é que a mensagem central desse texto não é se tinha 2 ou se estava entrando ou saindo de Jericó, se era um cego ou 2 cegos. A mensagem central, iremos aprender. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, para vocês verem como é que é o Espírito Santo, como é que ele ilumina nossa mente. Estudei esse texto ontem, estudei hoje esse texto. O presbítero Osés, quando estava aqui lendo o texto, uma palavra que ele falou, o Espírito Santo ilumina a nossa mente para a gente entender ou ter uma compreensão ainda melhor do texto. Ele falou aqui acerca de a importância de quem os cegos ouviram acerca de Jesus.
E quando ouviram que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles começaram a gritar, primeiro, porque ouviram que Jesus estava passando. Se tivesse passando ali, o governador Pôncio Pilatos, o rei Herodes Antipas, o próprio César, o imperador romano, eles podiam até dizer: está passando aí um homem importante, mas jamais eles iam clamar como clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, existe uma importância muito grande em nós que pregamos a palavra de Deus, pregarmos ela como ela realmente é. Porque eu poderia passar a noite toda aqui, animando vocês. Como diz o pastor Orlando Leopoldino, foi meu primeiro professor de teologia. Ele chama alguns pregadores de animadores de púlpito. Eu podia passar a noite toda aqui animando vocês. Jesus vai dar isso aqui, vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo outro. E nada iria acontecer. Se a palavra de Jesus não for pregada como ela é, nada há de acontecer. Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que é a palavra, é através da palavra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É através da palavra, irmão João, que arde um fogo em nosso coração, no qual nada, as farras, o dinheiro, a fama, o luxo, tudo que o nosso ser deseja, a nossa natureza deseja, nada é comparável com aquele fervor, com aquele fogo, com aquela chama que arde dentro de nossos corações quando ouvimos a palavra. Eu não esqueço jamais, nos primeiros momentos que, trabalhando com o irmão Adão, ele crente, eu descrente, e ele pregando para mim incansavelmente pregando para mim, e tinha hora que eu tinha vontade de sair de perto, mas ao mesmo tempo o coração, irmãos, ele queimava, ele me fazia relembrar dos tempos que eu estava na casa do Senhor, que eu estava servindo a Deus, porque a palavra de Deus estava sendo pregada. Do contrário disso aí, quando a palavra não é pregada, sabe o que é que acontece? Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, quando a palavra não é pregada, existe até igrejas que estão superlotadas, megas igrejas, mega templos, megas estruturas, mas pessoas que estão dentro dessas igrejas e são mundanas, e são perversas, e são profanas, são pessoas que são tudo no mundo, menos servos de Cristo Jesus. Agora, por quê? Porque a palavra não está sendo pregada como realmente ela é. Hoje, todo mundo é pregador. A igreja congregacional, especificamente vou citar a nossa congregação aqui, tem pessoas específicas que pregam, não é que são melhores do que ninguém aqui é melhor do que ninguém, pelo contrário, a gente pode ser até mais pecador, como eu tenho citado.
A gente tem uma responsabilidade maior. Só que em muitas e muitas igrejas não, irmãos. Não é assim não. Quem chegar prega. Estava ontem cortando o cabelo e chegou um jovem, me saudou com a paz do Senhor, que chegou com um colega meu, e começamos a conversar e de repente a outra pessoa que estava do meu lado falou assim: se prepara, vamos para a igreja hoje, porque hoje é ceia e você vai pregar. Aí eu perguntei se o rapaz pregava, ele falou: prego, sou dirigente de congregação, tal, tá certo. Nisso, depois chegou uma pessoa na minha casa, comentou, eu falei: quem pregou foi uma pessoa assim, assim? A pessoa falou: não, quem ia pregar era um pastor que vinha de tal cidade, aí o pastor veio, mas só que chegou outra pessoa, o pastor foi convidado para pregar, chegou outra pessoa de Brasília, possivelmente, né, mais importante, e pregou. E a pregação é assim? Quer dizer que Oséias estuda, o presbítero estuda a semana toda, aí eu chego aqui, ou chega uma pessoa aqui que alguém tem como mais importante e vai pregar? Irmãos, pregação é isso? Não. Não é à toa que aqui não é muito atrativo, né? É todo mundo que chega aqui e vai assumir o púlpito para pregar, não. Porque pregar é responsabilidade. O cego Bartimeu estava ali, os dois cegos estavam ali, e de repente eles ouviram que quem estava passando era Jesus. Irmãos, a nossa missão é dizer aos cegos, os mudos, os prostitutos, os viciados em drogas, lícitas e ilícitas, aos adúlteros, a toda e qualquer pessoa, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o Messias, que Jesus ele não veio unicamente curar a pessoa de qualquer enfermidade, mas ele veio salvar da pecaminosidade imunda que estamos inundados desde quando nascemos, desde quando fomos gerados no ventre de nossas mães. Essa é a missão de Jesus, salvar, e a nossa missão é falar dele, falar que Jesus salva, falar que Jesus liberta, porque se ele tivesse ouvido ali qualquer uma outra coisa, não tinha havido nenhuma transformação na vida dele. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os dois cegos, quando ouviram que Jesus estava passando, eles puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses dois cegos, eles, com certeza, eles conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam acerca das profecias que estavam, ou que foram preditas acerca do Filho de Deus que viria ao mundo. Abram em vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12. Segundo Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12.
diz assim: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu trono, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. E quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Irmãos, nesse texto aqui de 2 Samuel, Deus fala com Davi, que Davi estava com a ideia de construir um templo para Deus, e Deus fala que, quando Davi descansasse com os seus antepassados, ou seja, chegasse a morrer, Deus já tinha escolhido um dos filhos de Davi, que foi Salomão, e esse homem chamado Salomão iria construir o templo, e Deus fala aqui, que a dinastia de Davi permaneceria para sempre, e iria estabelecer o trono de Davi para todo sempre, não ia mais ter fim. Na verdade, todo judeu, ele sabia que o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, ele viria da descendência de Davi. Na verdade, quando Bartimeu, quando esses dois cegos, eles ouviram que Jesus estava passando, e puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles estavam aqui, eles conheciam, na verdade, as profecias do Antigo Testamento acerca do Filho de Deus que viria ao mundo salvar a humanidade do pecado, e eles viram em Jesus essas profecias se cumprindo. Eles, quando gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eles estavam reconhecendo Jesus ali como Messias, como Salvador do mundo, como aquele que Deus, ele predisse em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram ali, comendo aquele fruto proibido, e Deus fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Esse era Jesus, da genealogia de Davi. Ele estava aqui reconhecendo, os dois cegos estavam aqui reconhecendo que Jesus, ele era o Messias. Eles não estavam aqui, irmãos, com o intuito ou com a ideia que Jesus era simplesmente um profeta, um curandeiro, uma pessoa que, se quisesse, curava ele daquela cegueira, eles daquela cegueira. Não. Eles estavam aqui reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, aquele que tanto foi profetizado no Antigo Testamento. Eles conheciam as profecias. Exemplos, Isaías capítulo 61.
aonde diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar os pobres, os oprimidos, curar cego, aleijado, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eles, quando clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A perspectiva deles, irmãos, não era unicamente em ser curados, não. A cura era uma consequência, foi uma consequência. Eles reconheceram Jesus como Messias, aquele que salva, aquele que liberta o homem de uma escravidão que ninguém, absolutamente ninguém consegue libertar. Porque o que adiantaria esses dois homens aqui serem cegos e serem curados e perderem a sua salvação? Infelizmente, a gente vê hoje muitos pregadores, como eu estava relatando aqui no início do sermão, pegando esse texto aqui e ressaltando, destacando unicamente a questão da cura. E não é simplesmente a questão da cura é algo secundário, é algo de segundo plano. Esse texto aqui, ele destaca mesmo o reconhecimento desses homens, que Jesus era o Messias. Porque, irmãos, se Jesus viesse unicamente curar nós de uma enfermidade física, o que adiantaria? O que adiantaria eu pregar aqui a vida toda? Jesus cura do câncer, Jesus livra da gripe suína, da gripe aviária, do coronavírus. Jesus cura disso, cura daquilo. O que adiantaria isso? E depois a gente iria envelhecer da mesma forma, iríamos morrer, iríamos para o inferno. Que Ele não me cure de nada, mas nunca na minha vida Ele me deixa eu me perder e ficar pelo caminho. Que eu morra do coronavírus, que eu morra de câncer, de AIDS, de asma, seja lá o que for, mas a salvação que eu tenho como garantia, essa eu não hei de perder, irmãos, e essa é a nossa garantia, irmãos. Não adiantaria nada eu ser curado disso, daquilo, porque tem hospitais aí. E o Cristo que hoje é pregado é um Cristo que devia andar de branco, devia andar com jaleco, com a máscara. É um Cristo que apenas cura, irmão João. Isso é mentira. Isso é mentira desses pastores mau caráter, desses charlatões. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. É como eu conversando com o Beto ontem, o diabo perseguiu, mas quanto mais matava, mais a igreja crescia. O sangue dos profetas, o sangue dos primeiros cristãos era como semente. Quanto mais era derramado, quanto mais crescia. O diabo fez o quê? Agora eu vou entrar nas igrejas, agora eu vou me unir com eles. Como diz o reverendo Marcos Granconato, o diabo hoje, irmãos, em muitas e muitas igrejas ele prega, as pessoas ouvem e gostam, e bate palma para ele, e glorifica o nome dele, pensando que está glorificando a Deus, e eles ficam todos se achando bambambam. Irmãos, o Cristo bíblico, o Filho de Davi, o Senhor dos senhores, Ele veio salvar nós do pecado, da justiça, do juízo. Ele veio nos libertar do inferno. Ele veio nos trazer salvação, uma coisa que nada poderia nos dar, nem comprarmos de forma alguma. Esse é o Cristo que esses dois cegos viram, ouviram, reconheceram e foram curados por Ele. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Irmãos, nunca mais. O presbítero Osés disse uma coisa, que ele vem sempre dizendo: se Romualdo,
desde quando eu entrei na torre, para dirigir esse trabalho, o meu objetivo sempre foi levantar uma pessoa para me substituir um dia, essa pessoa fosse daqui. E Deus está providenciando. De hoje a 8, irmãos, se assim for da permissão de Deus, estarei aqui pela graça de Deus, que vocês orem por mim, para assumir esse trabalho. E o meu objetivo aqui, eu já falei com Deus, será dar continuidade ao que Oséias começou, em levantar sempre uma pessoa para estar aqui para me substituir, e uma continuidade, uma coisa que ele começou aqui, esclarecer, que ele sempre disse a mim: Romualdo, eu quero um dia ver essa igreja madura, esclarecida acerca do Evangelho, para quando um dia, irmãos, vocês ouvirem alguém pregar, seja no televisão, seja que forem visitar alguém em uma cidade, um parente, um amigo, seja um culto ao ar livre aqui, vocês identificarem o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Vocês, ao ouvirem uma história, olha, essa história aqui, que fala dos 2 cegos, não tem 2 interpretações, não. Aquela história da mulher do fluxo de sangue não tem 2 nem 3, não. História nenhuma tem 2 ou 3, não, tem só uma interpretação. Alguém pode ser uma pessoa mais preparada do que eu, e ser mais aprofundado. Outra, como eu, pode andar mais pela superfície, mas ter a mesma interpretação. Então, o nosso objetivo, o objetivo de Oséias sempre também foi esse, que ele sempre me falava, e o meu será esse, em fazer com que nós, que estamos aqui, venhamos nos tornar pessoas maduras e entendermos o Evangelho. E no dia que ouvirmos bobagem acerca da palavra de Deus, nós rejeitarmos. Aonde for, irmãos, abram a Bíblia e acompanhem versículo por versículo de quem está pregando. Se não tiver de acordo com o que está lendo, não recebam, rejeitem, porque não é a palavra de Deus. Versículo 31. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando eles ouviram ali acerca de que quem estava passando era Jesus, eles começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão que estava ali, que acompanhava Jesus, uma parte ali começou a repreender eles, para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, tirando aqui o presbítero Oséias, eu não sei se a irmã Iris nasceu no Evangelho, mas a maioria aqui se converteu já depois de adulto. Irmãos, isso nos faz lembrar quando a gente ouviu a palavra. Josvaldo, a gente não fica calado. Quando a gente ouviu aquela mensagem, que o Espírito Santo, ele ficava batendo, até ele quebrar. Quando ele quebrou o coração, quando ele falou o nosso coração, irmãos, não tem multidão no mundo que faça a gente se calar. Irmãos, eu fiquei imaginando as pessoas falando para esse cego, para esses 2 cegos: calem, fiquem quietos. E quanto mais falavam, mais repreendiam eles, mais eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Provando, irmãos, que nada pode impedir o grito de nós a Cristo. Eu fico me pensando, às vezes, algumas pessoas, elas
dizem assim, eu não vou para a igreja porque eu passei pelo pastor, ele não deu a paz do Senhor para mim, ele nem olhou para mim. Eu já disse inúmeras vezes a algumas pessoas, venha cá, sente agora, se você me responder isso aqui, de conformidade, o que eu quero ouvir, eu vou agora ficar quieto, não vou dar uma palavra com você mais. Quando você decidiu ser crente, você decidiu por quê? Foi porque você gostou do pastor e queria que o pastor dessa parte do Senhor você... Não, eu fui porque eu ouvi a palavra e vi que era certo. Eu falei, e por que agora? Você vai deixar o caminho de seguir a Jesus porque o pastor deu a paz do Senhor. Aí as pessoas ficam caladas. Outras pessoas dizem, eu estou com tanta dificuldade, eu estou passando por problemas, a minha vida está tão complicada, quando eu não era crente, era até mais ou menos, agora está complicada 3 vezes mais, eu não sei não estou aguentando não, eu estou pensando em desistir. O interessante é que quando a pessoa está no mundo, que passa por dificuldades, ninguém pensa assim, eu estou passando por dificuldade, me decepcionei com o mundo, agora eu vou sair do mundo. Não. Na verdade, irmãos, nós que somos seres humanos, a gente não sabe quem verdadeiramente serve a Cristo, como aprendemos aqui em Mateus mesmo, e quem não serve. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa, todos que aqui estão, há de concordar comigo. Aqueles que foram chamados por Cristo, aqueles que ouviram a palavra de bom grado, e foram a Cristo, chamados por Ele, irmãos, não tem multidão no mundo que impeça, não tem, irmãos, dificuldade, cara feia de A, cara feia de B, cara feia de pastor, cara feia de esposa de pastor, cara feia de filho de pastor, cara feia de dirigente, de regente de conjunto, não tem problema no mundo, não tem dificuldade alguma que faça com que a pessoa vá desistir, porque quem chamou foi Cristo, irmãos. Quanto mais os problemas se levantam, quanto mais as dificuldades, elas vêm nos acometendo, quanto mais Satanás, ele nos tenta, ele faz cara feia, ele faz aquelas palhaçadas que ele costumeiramente gosta de fazer, mas o Espírito Santo, ele está conosco, mas o Espírito Santo nos fortalece, mas o Espírito Santo nos faz gritar, somos servos de Cristo, e vamos até o fim, e vamos servir Jesus até o último momento de nossa vida aqui na terra, irmãos. Não há nada que impeça. Quanto mais aqui a multidão dizia, repreendia, não gritem, fiquem quietos, eles gritavam, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, diante de tudo o que estava acontecendo, diz o versículo 32, Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu faça? Irmãos, todas as vezes que eu ouvi essa mensagem, uma pessoa olhava para a igreja e falava, irmãos, ele está passando aqui no meio, eita, lá vem ele, e vai para cá e para lá, e ele está perguntando a cada um aqui, o que é que eu te faça? Aí a igreja começa a ver, eita, irmão, e aí, e começava a vir para cá, e para lá, e Guaraná baixou, e chupa bala house, e daqui pegava tudo fogo, e só que eu chegava em casa, mas mãe, a senhora pediu o quê? Minha mãe está ali. Era assim ou não era, mãe? Mas vamos pedir isso aqui. Se eu pedir isso aqui também, mãe. Só que o tempo foi passando e nada acontecendo. Nada acontecendo. A primeira boa decepção que eu tive no Evangelho, em relação à Bíblia, em relação à interpretação, foi uma boa decepção. Foi quando um dia, eu estudando em Campina Grande, no curso básico de Teologia,
o professor, pastor Orlando Leopoldino, ele pegou um texto semelhante a esse aqui e falou: irmãos, nós não temos nenhum direito de chegarmos diante da igreja e dizer, e perguntar à igreja: Jesus está perguntando a vocês o que é que eu te faço agora para ele realizar. Aí eu fiquei assim: mas por quê, pastor? Ele falou: irmão Romualdo, isso aqui foi uma coisa específica para o momento, para a pessoa. Ele sabia o que estava perguntando e a quem estava perguntando e como ia responder. Aí eu falei assim: mas pastor, então perde a graça a pregação. Vai perder a graça, porque na verdade a gente ficava todo se achando, né? Porque dizer: eita, Jesus agora falou através do irmão e perguntando o que é que eu te faça. Aí ele falou: irmão Romualdo, é melhor você perder a graça da pregação, mas falar a verdade de Deus. Aí eu vim para casa triste. Foi uma decepção boa que eu tive. Desse dia em diante eu comecei a indagar ao professor e me perguntar: mas aqui, a gente pode dizer isso? Ele falou assim: tem que dizer o que a Bíblia diz. O que ela disser você fala, o que ela não disser você se cale. Irmãos, e quantas vezes eu perdi meu tempo, falei: eu quero isso aqui. E engraçado que eu só pedi a coisa para o meu bem-estar. E por isso que nunca aconteceu. Isso é uma pergunta específica, irmãos. Isso é uma pergunta específica para esses dois cegos. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que nos abra os nossos olhos, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Irmãos, para concluirmos, Jesus, ao ouvir o clamor dos dois cegos, ele parou, mandou chamá-los, perguntou o que eles queriam que Jesus fizesse. Eles disseram: queremos ver. Jesus tocou nos olhos deles, eles recuperaram a visão. Vocês viram que a mensagem principal que esse texto nos ensina não é a cura. A cura é apenas uma consequência do que aqueles dois cegos reconheceram Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Filho de Davi, como aquele que viria da dinastia de Davi, seu trono seria estabelecido para sempre, do que estava predito desde o Antigo Testamento. E Jesus, como é poderoso, como o próprio Antigo Testamento predisse acerca dele, ele viria curar os cegos, os aleijados, e assim ele o fez. Mas nunca foi a intenção de Jesus, dos escritores bíblicos, ao escreverem esse texto, ao escreverem o que aconteceu na época, enfatizar unicamente a cura. Que Deus em Cristo Jesus, Ele aplique suas palavras em nossos corações. Que Deus em Cristo, Ele ilumine nossas mentes, para que nós possamos entender a sua palavra, e assim, ficarmos inteirados acerca da mesma, e nunca, jamais, formos enganados por ventos de doutrinas.